igreja! Eu sou a Gisele e eu tenho um aviso muito especial para você hoje. Começamos o ano de 2023 e, se você não sabe, 2023 foi declarado como um ano da santificação. Para isso, nós vamos começar o ano jejuando. Se você faz parte da IDPB, você está convocado a se juntar a nós nesse jejum nacional, de 9 a 29 de janeiro. Você vai estar jejuando uma refeição pelo menos, tá bom? Você que é líder de célula, eu quero te convidar a engajar e a convocar os seus discípulos a estarem juntos. Durante esses 21 dias, nós teremos um material de devocional falando sobre santificação. Um material incrível que foi disponibilizado pelos nossos pastores e que já está no grupo de WhatsApp. Se você ainda não recebeu, peça do seu líder. Não fique de fora desse jejum. Nós cremos que Deus fará grandes coisas nesse tempo e nós estaremos sensíveis a ouvir a voz dele e a entender todas as direções aí para o restante do ano. Aqui é o Gustavo e eu tenho um convite muito especial para todos os homens. Dia 25/1, às 19 horas, nós teremos o nosso primeiro culto de lives. Então espero você, homem, espero você, leão, e convide mais um para que nós venhamos ter uma noite maravilhosa na presença de Deus. Agora eu tenho um aviso para você, adolescente, você líder de célula, no dia 28/1, no sábado, às 16 horas, nós teremos o nosso primeiro culto team. Então convide seu vizinho, convide seu sobrinho, convide seu amigo para que nós venhamos ter esse grande momento de celebração juntos. Espero lá, hein? E fica ligado que mês que vem, fevereiro, é mês de retirão. Então, desde já, você e sua família se preparem para estar com a gente lá no Sítio Manaim. Em breve, nós voltamos com mais informações de data e valores. Agora, aproveite o culto. Aleluia, nós somos felizes nessa noite, como diz o nosso pastor, quase noite ainda. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Quero pedir a igreja que se assente. Estou com uma figura aqui, mas antes de falar da palavra de Deus, eu quero chamar aqui a minha esposa e o meu novo, mais novo filho, o Lucas, porque queremos apresentá-lo, fazer uma oração, na verdade, para ele, consagrando Lucas ao nosso Senhor. Já temos o nosso primogênito, Guilherme, e a gente está muito feliz com a chegada do nosso pequeno e queremos fazer um compromisso diante de Deus, diante da igreja, dos nossos pastores, dos familiares, de criar o Lucas nos caminhos do Senhor. Nós temos aqui uma prática de não batizar crianças, exatamente porque acreditamos que uma das premissas de batismo é crer no Senhor Jesus, é expressar sua fé no Senhor Jesus, e como o Lucas é um bebê de 3 meses, ele ainda não pode tomar essa decisão. Mas, então, a gente vai orar a Deus e apresentá-lo diante do Senhor. Juntamente com a igreja e com os pastores, com os familiares aqui presentes. Amém, boa tarde. Então, assim como o Arlisson falou, a gente quer realmente se comprometer, né? Eu sou muito grata a Deus pelo presente que Deus nos deu, que foi o Guigui e o Lucas também. E a gente está aqui realmente para se comprometer em educar essas crianças no que a gente acha mais importante na vida, que é a palavra de Deus, o temor de Deus, né? Então, por isso a gente está muito feliz nessa noite de hoje fazer o que a gente já fez com o Guigui, que é apresentar, que já desde o ventre é apresentado, mas hoje, junto com os irmãos, apresentar ele ao Senhor. Amém? Quer falar alguma coisa, Guilherme? Ok. Vamos orar, então. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração de declarar o compromisso. Quero rapidamente só ler o que... Segura aqui.
A palavra de Deus fala um pouco sobre isso, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás, diga ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando, levantando-se, ou seja, em todo tempo. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, o que a gente quer aqui é assumir o compromisso diante de Deus, da igreja, de vocês, dos nossos familiares, de educar, criar o Lucas nos caminhos do Senhor. Quero convidar meu pai, minha mãe, minha sogra que estão aqui, são pessoas essenciais nesse processo, uma rede de apoio, para também aqui orar conosco. Aleluia. Oremos. Deus poderoso, Deus santo, Deus bendito, eu estou aqui, Senhor, diante da tua igreja, com a minha família aqui presente, para consagrar, Senhor, apresentar, ó Deus, o Lucas diante da tua presença, diante de ti, declarar, Senhor, diante da tua igreja, o compromisso, Senhor, de educá-lo nos teus caminhos, de educá-lo nos teus princípios, de fazer dele, Senhor, ó Deus, um homem que conhece e maneja bem as tuas palavras, para que ele, quando puder, Senhor, tomar uma decisão na sua vida, possa, Senhor, decidir andar pelos teus caminhos. Nessa tarde, Senhor, eu quero declarar: Lucas Muniz Nina Arueira, você será um homem de Deus nessa geração, você será um homem temente a Deus, andará nos caminhos do Senhor, será próspero, será feliz, cumprirá o teu propósito nessa terra, viverá o chamado que Deus te comissionou. Eu quero aqui, diante de Deus, abençoar a tua vida, meu filho, para que você viva tudo aquilo que o Senhor planejou e projetou para você. É assim que eu oro, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Deuteronômio capítulo 6. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os irmãos também a palavra do Senhor, que está lá no livro de 2 Reis. Abra lá, 2 Reis, capítulo 20. Segunda carta de Reis, capítulo 20. Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Diga assim comigo: põe em ordem a tua casa. Diga com mais convicção: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos orar ao Senhor nesse momento, mais uma vez. Deus poderoso, Deus bendito, eu quero aqui, Senhor, apresentar a minha vida, a tua igreja, a tua palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, ó Deus, como uma flecha em nossos corações, trazer não somente edificação, mas também transformação. Que possamos sair daqui, ó Deus, ó, acreditando nas tuas promessas, acreditando nos teus sonhos, acreditando, Senhor, que este ano viveremos o melhor ano das nossas vidas. No nome de Jesus é como eu oro. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Nós estamos agora no mês de janeiro de 2023.
E janeiro sempre trata de um início, de um novo templo, de um novo ciclo, né? Sempre quando vira um ano, é um novo ano, e por isso é um tempo onde a gente tem que parar para projetar, para planejar, para definir o que é que nós queremos da nossa vida. Quando Deus falou no meu coração sobre essa mensagem, eu estava vendo um vídeo no YouTube, um vídeo que me passaram, de um homem que estava fazendo o aniversário de 80 anos, acho que era 80 ou 90, 80 anos. E aí, nesse aniversário de 80 anos desse homem, estavam lá os seus filhos, os seus netos, eu acho que tinham bisnetos também, os seus amigos, e todos lá, nesse aniversário de 80 anos dele, pararam para falar alguma coisa para ele. O que aquele homem representava? Aquele pai, aquele marido, aquele avô, bisavô, amigo. O que aquele homem havia feito? E eu comecei, as pessoas começaram a falar várias coisas, né? Que ele era um homem honrado, que ele tinha educado seus filhos nos caminhos corretos, que aquele homem era um homem íntegro, era um homem correto, era um homem que havia construído ali um legado para deixar para as próximas gerações. E naquele momento, nesse clima de ano novo, Deus falou ao meu coração: o que você quer ouvir no seu aniversário de 80 anos? Não sei se alguém já está aqui, acho que todos estão um pouco longe, né? O que você espera ouvir no seu aniversário de 80 anos? Eu tenho a minha avó, que tem mais de 90 anos, eu tenho o avô da minha esposa, que fez 90 anos. O que você espera ouvir lá no final, né, na sua velhice, lá nos últimos dias, nos últimos anos de vida aqui na terra, das pessoas que você ama, do seu filho, da sua filha, dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que estão ao seu redor? E eu fiquei com aquilo marcado no meu coração, e mais uma vez Deus me trouxe essa palavra para que a gente possa construir o ano de 2023 a partir desse decreto, que é o ano da santificação, e dentro desse contexto estabelecer direções, projetos, planos, alvos para a nossa vida. Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de ciclos, Deus é um Deus que vai trabalhando e se renovando a cada dia. A palavra de Deus diz que a sua misericórdia, elas se renovam a cada manhã, cada dia, quando amanhece, há um jorrar da graça, misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa planejar, projetar, viver a vida que Ele tem para cada um de nós. E aí, por isso, a gente precisa pensar e olhar o que é que nós vamos construir nesse ano de 2023. E aqui a palavra de Deus fala uma profecia do profeta Isaías para o rei Ezequias, dizendo o seguinte: põe em ordem a tua casa. Em outras palavras, põe em ordem a tua vida. Organiza a tua casa, organiza a tua vida, organiza a tua vida espiritual nesse ano que é o ano da santidade, organiza a tua vida ministerial, o teu chamado, organiza a tua vida familiar, organiza a tua vida na tua saúde mental, emocional, organiza, põe ordem na tua casa interior, põe ordem na tua vida acadêmica, na tua vida profissional, na tua vida financeira. Acabamos de ouvir uma palavra de oferta abençoada, falando de generosidade, gratidão. É tempo de parar e organizar e verificar que estamos entrando no novo ano e a gente precisa projetar. O que vai acontecer na minha vida em maio, em junho, dia 31 de dezembro de 2023? Como eu estarei? Essa é a pergunta. Nós precisamos, então, olhar e verificar que nós estamos dentro de um tempo e que precisamos, mais do que nunca, nos manifestarmos como filhos de Deus nessa geração.
Mas para que isso aconteça, a gente precisa olhar a nossa vida e pôr em ordem, e colocar em ordem as áreas da nossa vida. Parar para pensar como está a minha vida espiritual, primeiramente, que é a base para o sucesso e para o avanço das outras áreas. Como está a minha comunhão com Deus? Como está o meu devocional? Nós começamos agora, dia 9, um tempo precioso de jejum, oração, de disciplina espiritual. E melhor, é um tempo que vai trazer frutos, né, para a nossa vida, não só espiritual, mas em todas as outras áreas. Como é que nós podemos enxergar? E aí, eu não quero que a gente fique desanimado, porque de repente uma área da nossa vida não vai bem, mas a gente precisa parar e encarar as coisas para poder projetar o que nós vamos fazer. Já dizia lá no Evangelho de Lucas, qual é o homem que quer construir um edifício que primeiramente não para, não senta, não examina, não analisa, não vê metro por metro, não vê o que precisa gastar. Da mesma forma, a nossa vida, nós precisamos encará-la e olhar para todas as áreas e verificar como elas se encontram, para então colocar diante de Deus, nesse jejum, nesse período de oração, nesses 21 dias, e declarar que grandes tempos virão, que será um ano de conquistas, um ano de grandes realizações. Quantos creem nisso? Digo amém. Nós precisamos, então, colocar em ordem a nossa vida. E o interessante aqui, pastor, no livro de Ezequias, no livro de Reis, né, que o profeta Isaías fala com o rei Ezequias, e ele fala assim, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E quem conhece bem o contexto, o rei Ezequias chegou logo para o profeta e falou assim, não, eu não quero morrer. E ele fez um clamor para Deus e disse o seguinte, Deus, tu sabes que a minha vida está correta diante de ti. Tu sabes, Senhor, que meu coração é perfeito, que eu faço boas obras, que eu tenho algo a construir, não quero morrer agora. E Deus concedeu mais 15 anos para o rei Ezequias. E algo que me veio à mente é que o rei Ezequias era um rei que ele mesmo, né, que a Bíblia mesmo retrata, e ele mesmo, quando ora, fala para Deus, era um homem de Deus. O rei Ezequias era um homem de Deus. Então, quando o profeta havia falado para o rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, ele não estava falando da vida espiritual necessariamente, porque o rei Ezequias era um homem de Deus, um homem temente a Deus, que desempenhou o seu reinado através de um grande avivamento, colocou, pregou, manifestou o reino de Deus no seu tempo. Quando o profeta Isaías, então, falou para ele pôr em ordem a sua casa, não era na sua vida espiritual e nem na sua vida ministerial, naquilo que ele desempenhava, porque o rei Ezequias desempenhou uma obra maravilhosa. Era um tempo de avivamento, era um tempo de presença de Deus. Então, isso nos leva a crer que a gente não tem que focar somente em uma área da nossa vida. De repente, aquilo que tem uma área da nossa vida que está muito bem, por exemplo, né? Não é o meu caso, mas eu vou melhorar. Saúde, né? Estou fazendo exercício, estou fazendo academia, estou ali cuidando da minha saúde, e a vida da pessoa é aquela, se restringe nisso. É importante, mas só é isso que é a vida? Não, é uma área da vida. Quando o profeta Isaías falou com o rei Ezequias, ele quis dizer o seguinte: põe em ordem todas as áreas da tua casa. E existia uma área na vida do rei Ezequias que não estava boa, e que inclusive ele não desempenhou bem, que era a sua casa, a sua família. É triste ver quando lá em Crônicas, a palavra de Deus diz que, lá no livro de Crônicas, que o rei Ezequias não correspondeu aquilo que Deus tinha para ele. Mas como assim? Ele não era um homem de Deus, ele não era um avivalista, ele não reinou diante dos princípios da palavra de Deus? Sim, mas ele não cuidou da sua casa. E a grande tristeza, meus amados, é que quando o rei Ezequias morreu,
quem assumiu? O seu filho Manassés. E veio um tempo de grande desgraça. Se o tempo do rei Ezequias era um tempo de avivamento divino, o tempo de Manassés era um tempo de avivamento diabólico, era uma coisa completamente distorcida. Isso nos leva a pensar que nós precisamos pôr em ordem a nossa casa, o nosso lar, olhar para os nossos filhos. Eu ouvi uma coisa muito negativa de um pregador, pastor Montefusco. Esse pregador pessimista, nós não somos assim. Mas ele falou o seguinte, que nós temos uma geração depois da nossa, só, que vai servir a Deus, e depois vamos entrar numa apostasia que ninguém vai servir mais a Deus. E quando eu vi aquilo, eu repreendi na hora, e declarei para a minha geração, para os meus discípulos, para os meus filhos, que isso não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo veio sobre mim um peso de responsabilidade de dizer que eu preciso instruir e educar os meus filhos nos princípios, para que não aconteça como aconteceu com o rei Ezequias, que era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E ele era tão homem de Deus porque ele orava, ele falou para Deus: Deus, tu conheces o meu coração, Deus, tu sabes que eu tenho um coração perfeito, Deus, tu sabes que eu faço grandes obras, faço boas coisas, que eu sou reto diante de ti. Às vezes a gente fala para os outros assim, mas para o homem falar isso para Deus é porque ele tem que se garantir, né? Ele era um homem de Deus, mas ele não conseguiu reproduzir isso, né, na sua geração. Não conseguiu dar continuidade, porque o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor do Senhor, é uma vida reta diante de Deus. Quando o profeta Isaías falou para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, ele está dizendo: põe em ordem, organiza aí a tua família. Você já está com a vida espiritual, ok. Você já está com a tua vida ministerial, a tua profissão, o teu reinado, ok. Agora organiza o que está faltando. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de compensação, e isso não é saudável. Se está bem numa área, eu vou viver aquela área e vou me autossatisfazer naquela área, me sentir bem porque está vindo, mas a outra está destruída. A outra não está avançando. Eu estou crescendo profissionalmente, eu estou avançando academicamente, mas a minha vida espiritual pode estar morrendo. Ou eu estou avançando na minha vida espiritual, na minha vida no ministerial, mas a minha família não estou dando conta, eu não estou ali, né, exercendo o meu papel, o homem como sacerdote, a mulher como uma guardiã do seu lar. Ou da mesma forma, eu estou edificando uma área da minha vida, que é uma área, que é a área familiar, mas deixo de lado outros pontos importantes, como viver o nosso chamado. Eu estava conversando com a minha esposa, e nesses alvos que a gente tem projetado, a gente precisa se despertar, e eu tenho falado para ela isso, porque essa geração está esperando a nossa manifestação. Os filhos de Deus têm um chamado, e um chamado que não é só para si, não é um chamado egoísta para cuidar de si e da sua família somente, mas um chamado para abençoar esta geração. Nós precisamos fazer algo para abençoar esta geração, para abençoar o próximo, para abençoar o outro. Quando os meus 2 filhos crescerem e eles olharem para mim, naquele aniversário de 80 anos, eu quero que eles olhem para mim e digam: meu pai viveu o seu chamado. Ele abençoou muitas e muitas pessoas. Ele não só cuidou da gente, como fez bem, mas ele abençoou outras pessoas. Ele desempenhou o seu serviço. Qual é a sua obra? Qual é o nosso chamado? Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, anota aí, porque é um versículo poderoso. Vou até ler. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor
de agora em diante, diz o Espírito, sim, esses mortos descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. A única coisa que eu e você vamos levar dessa vida quando morrermos é a nossa obra. É aquilo que a gente está desempenhando. É o chamado que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu fico pensando, eu atuo no serviço público, o que eu estou fazendo ali? É só eu estou ali para ganhar um salário? Não, eu estou ali para fazer alguma coisa, para abençoar a sociedade, para abençoar o interesse público, para organizar a vida de algumas pessoas, que eu posso. Qual é o seu chamado? Qual é a sua obra? De repente você pode dizer assim, pastor, mas a minha profissão, eu sou cabeleireiro. Você vai ser usado para melhorar a autoestima de muitas pessoas. Não pense que é só lá fazer o cabelo. Você pode olhar e ver que naquela profissão você pode abençoar outras pessoas. Nós precisamos olhar e perceber que temos uma obra para desempenhar nessa terra. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Nós temos algo para construir nessa terra. E aí você me pergunta, mas pastor, é a pergunta que eu fiz quando eu tinha 17 anos e vim aqui na frente abraçar o chamado de Deus para a minha vida. Mas pastor, eu não sei o meu chamado. Eu não sei qual é o chamado de Deus, qual é a obra que eu tenho que desempenhar, eu não sei o que eu tenho que fazer. Qual é a direção, qual é a palavra que tem que fazer? Se você não sabe, comece a fazer alguma coisa que você já sabe fazer. Aqui nós estamos numa igreja que é uma igreja que dá a possibilidade de você desempenhar várias coisas. Você ter uma atenção numa liderança de célula, dentro de uma célula, dentro do Muvon, servindo, dentro do Missão Dada, nós temos várias coisas. Eu tenho aprendido que o nosso chamado ele é descoberto dentro do processo, desempenhando algo, e não ficar ali só, Senhor, me mostre, enquanto o Senhor me mostrar. Tem coisas decisivas, sim, que Deus vai mostrando, mas coisas que Deus vai colocando dentro do processo, e tem coisas que Deus não precisa falar nada, porque já está na palavra, você já sabe o que precisa fazer. Viver uma vida reta, viver uma vida santa, ter uma postura correta. Nós precisamos, irmãos, colocar ordem em todas as áreas da nossa vida. Precisamos olhar para a nossa vida espiritual, ministerial, familiar, acadêmica, profissional, financeira, e olhar e verificar em que eu posso avançar. Porque senão o tempo vai passando, passa ano, e a gente permanece a mesma coisa. E aqui as coisas não avançam, as coisas não crescem. Mas eu quero declarar que esse ano será um ano extraordinário. E eu não estou declarando isso para motivar, eu estou declarando porque nós servimos a um Deus extraordinário que tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida. 3 coisas, irmãos, 3 atitudes que nós temos que ter para organizarmos a nossa vida, para pormos em ordem a nossa casa, para colocarmos ordem na nossa vida. A primeira atitude que nós temos que ter é decisão. Diga decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Há muitas e muitas pessoas que estão tendo experiências e não sabem o que quer, e que não tomam decisão. Lá no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 3, versículo 16, essa era a grande insatisfação de Deus com a igreja de Laodiceia. Está tudo muito bem, está tudo legal, está tudo tranquilo. Você não é quente nem frio, você é morto, você não sabe o que quer. Você não tem uma meta, você não tem uma direção, você não tem um propósito. E é isso que eu tento ensinar. Vamos ter aqui, foi avisado o nosso culto team,
né? Isso que eu tenho ensinado para os adolescentes. Tome decisões, não fique ali vivendo uma vida qualquer, estabeleça decisões. Eu estava nessa igreja ainda adolescente, e eu lembro muito bem que enquanto as pessoas estavam aí, querendo ir para as festas, beber, fazer as coisas erradas, eu queria ler minha Bíblia, eu queria crescer em Deus, eu queria ser um líder de célula. Enquanto as pessoas estavam querendo só viver de diversão, e faz parte, eu queria estudar, eu queria me capacitar. Enquanto eu via adolescentes querendo namorar, ficar ali, ficando, pegando, fazendo sexo, eu queria me concentrar. Projete, decida. O que você quer? O que você espera da sua vida? E o que você quer caminhar? Porque há pessoas que ainda não decidiram nem ser crentes. Porque quando você decide ser crente, você vai para cima. Você se coloca diante de Deus, faz o jejum. Porque eu sou crente, jejua, ora e lê a Bíblia. Mesmo sem vontade. É uma decisão. E a gente começa, a gente vai para cima, a gente persevera, porque é uma decisão. E a Bíblia fala de grandes homens que tomaram decisão, ou decisões. Josué teve uma hora que se revoltou, lá no capítulo 24, versículo 15, ele chegou com o povo e disse o seguinte: olha, escolham, decidam agora, o que vocês querem? Ou servir ao Deus dos amorreus, ou servir ao Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa, eu decido, em outras palavras, Josué dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. É não abrir mão. É ser firme. Como já ensinou o nosso pastor, decisão, cisão. É cortar e dizer o seguinte, é para cá que eu vou. É como decidiu o Daniel, quando falou assim, que decidiu ele firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Decisão. Decisão, como o apóstolo Paulo disse lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, né? Vivamos no presente século, neste tempo, de uma forma sensata, justa, santa, piedosa. É isso que eu quero. É isso que eu quero viver, eu decido viver dessa forma e vou construir a minha vida dessa forma. Então, quando eu decido viver uma vida espiritual em Deus, eu decido entrar na convocação do jejum, eu decido me afastar das pessoas que, de repente, querem me levar para o caminho errado. Quando eu tomei a decisão de servir a Deus, a primeira coisa que eu fiz, eu ainda era adolescente, eu disse, olha, eu quero sair do fundo, quero sair dessa roda de piadinhas imorais, vou sentar lá na frente, vou ser um aluno que preste e vou fazer a diferença. Podem falar mal de mim, eu decidi, e pronto, vou caminhar por esse caminho, por essa direção. Tem lutas? Tem tribulações? Tem erros, pecados? Tem, mas existem saídas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, e vamos prosseguir nessa decisão. Decisão de acreditar nas promessas de Deus. Decisão de acreditar que você não é vítima. Essa semana eu atendi 2 pessoas, eu fiquei arrasado, porque são pessoas que já estão ali na fé há algum tempo. E eu, conversando com essas pessoas, elas assim ainda não compreenderam, já queriam desistir de tudo, porque eu digo, meu Pai, decisão. Tem gente que está lá no mundo e que decidiu, não, eu quero servir, eu não quero Deus, eu quero o mundo. Decidiu e está lá e vai ter as consequências. O que Deus espera de nós é a nossa decisão. Decisão de sermos pais presentes. Decisão de não fecharmos os olhos, porque às vezes nossos filhos estão fazendo um monte de coisa errada, a gente está ali, não, mas pelo menos ele tem essas qualidades, e você fica ali, compensando. Mas de encarar, de chamar, de colocar nos eixos, de mostrar, de ensinar um caminho, de persistir, de insistir. E nesse ponto eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela de fato está todo o tempo ali,
doutrinando, mostrando, ensinando, não que eu não tenha um papel, mas que ela, como alguém que está muito próxima mais de tempo do que eu com ele, está ali, todo o tempo mostrando, e é paciência, e fala e repete, fala e repete. E no reino espiritual, não abrir mão daquilo que Deus tem. Decidir viver o chamado de Deus, decidir crescer profissionalmente, crescer academicamente, decidir quebrar. A primeira atitude para nós pormos em ordem a nossa vida é tomarmos a decisão, sabermos o que queremos e definirmos as coisas, sermos firmes naquilo. Essa semana eu recebi duas propostas para dar aula, lecionar. E eu tinha que tomar uma decisão, né? E a minha vida já é cheia, e eu gosto disso, tenho um encargo para isso, mas vi que não era tempo, precisava tomar uma decisão. Mas na hora de tomar uma decisão, você precisa ver as consequências daquilo. Seria uma decisão que tiraria tempo dos meus filhos, tiraria tempo para o ministério, tiraria tempo para outros projetos. Mas o que precisamos é definir o que nós queremos da nossa vida. O que nós queremos da nossa vida espiritual? O que nós queremos da nossa vida ministerial, do nosso chamado, da nossa vida familiar, da nossa vida acadêmica? Porque o tempo vai passando e as oportunidades vão bem, passam. É tempo de crescer. Diga para a pessoa que está do seu lado, é tempo de crescer. Nós precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos decidir cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Essa é a primeira atitude para organizarmos as áreas da nossa vida. Decidir, colocar no papel o que eu quero para cada área e decidir. Quando você decide, você tem foco, você toma decisões baseadas no seu chamado, naquilo que Deus comissionou você. Decisão. Segunda atitude que nós precisamos ter para colocarmos a nossa vida em ordem, para organizarmos as áreas da nossa vida. Invista no seu tempo. Já diz lá em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tem uma outra tradução que fala legal, diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são cheios de distrações. Os nossos dias são maus, têm sido maus porque tem dias com muitas distrações. Por isso que a palavra de Deus está falando o seguinte: invista no seu tempo. O que você está fazendo no seu tempo? Seja responsável pela sua vida. Essa pessoa que eu recebi essa semana estava dizendo o seguinte: porque eu fui muito maltratado pelo meu pai, por isso que eu não sou assim, porque eu nunca tive oportunidade na vida, porque eu nasci de uma família pobre, porque eu não sei falar direito, E eu digo, pronto, tudo bem, aconteceu isso tudo, mas e aí? O que você vai fazer com tudo isso? Desses limões azedos que você experimentou, você pode continuar se lamentando, ou você pode fazer uma limonada doce, saudável e transformar isso para glorificar o nome de Deus. O que você está fazendo do seu tempo? Tem gente que diz, eu não vou mais estudar não vou mais ler, porque nunca consegui, é difícil. Oportunidades. Tem gente que fica lamentando as circunstâncias, eu não tive isso, eu não tive aquilo, mas tem uma coisa que todos nós temos em comum: o tempo. O mendigo tem 24 horas do dia, o bilionário tem 24 horas do dia, o crente tem 24 horas do dia para fazer o que quer, o ímpio tem 24 horas do dia para fazer o que quer. E o que nós estamos construindo com esse tempo?
Porque não basta só decidir, nós precisamos ter foco, nós precisamos planejar, nós precisamos olhar para o tempo e distribuir o nosso tempo com as coisas que de fato valem a pena. Com as coisas que de fato valem crescer, vai nos levar a crescer. Alguém pregou um tempo falando sobre os roubadores do tempo, né? E aquela pregação me marcou muito, porque tem pessoas que ficam ali como sanguessugas, próximos de nós, fazendo a gente perder tempo. E você precisa tomar uma decisão. Às vezes pessoas que querem te levar para um caminho diferente daquele que você projetou, que você decidiu. Por isso nós precisamos dizer não. Dizer não. E nesse ponto eu aprendi muito com os americanos, tive uma experiência lá, e aí a gente estava lá nos Estados Unidos um tempo, e aí a gente fez um jantar, alguma coisa ali para receber os amigos e tudo, e a gente começou a fazer convites, né? Olha, vai ter um jantar aqui em casa, a gente vai fazer uma comida brasileira para todos, e aí o que vocês querem vir? Aí alguns falaram, ok, sim, outros disseram, não. Aí eu olhei assim, poxa, não falou nada, só não? Não vou. Poxa, eu às vezes entendi até como uma questão de má educação, né? Olha, vai ter tal. Não, você. Não. Você pode vir? Não posso. A gente está numa cultura que a gente sempre tem que justificar as coisas, né? Para não ficar mal, né? Um amigo mesmo me chamou para o aniversário, eu estava com os meninos um pouco ali cuidando e tudo, eu não pude ir. Aí eu já estava falando, olha, porque eu estou cuidando dos meus filhos, sabe como é que é? Recém-nascido, está numa situação, a gente não conseguiu escapar aqui, os avós não puderam estar para dar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nessa caminhada de decisões e de investir o tempo, você vai ter que dizer não, muitas vezes. Não, né, para os roubadores de tempo. Não para aqueles que te tiram do propósito. Não para o pecado. Não para as coisas ali fúteis, entre aspas, né? Nós precisamos, então, definir o que é que nós vamos fazer com o nosso tempo, como é que nós vamos distribuir e usar o nosso tempo. Jó, capítulo 14, versículo 5, diz assim, os dias do homem estão determinados, tu, Senhor, decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Salmo capítulo 39, versículo 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. E Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, fala, porque há tempo e modo para cada propósito debaixo dos céus. Estabeleça o que você vai usar o teu tempo, como é que você vai utilizar o teu tempo. Quando você estabelecer 2023, você tem aí, não mais 365 dias, porque estamos no dia 15, né? 15. 350 dias para construir 2023, o que você vai fazer deles? Quanto tempo desses 365 dias você vai dedicar a Deus? No privado, dedicar a Deus, em estar na casa de Deus, em desempenhar a obra do Senhor. Quanto tempo você vai dedicar para a sua família, para os seus projetos? Você precisa parar e olhar e pensar que nós precisamos investir no nosso tempo. E por último, terceira e última atitude que nós temos que fazer. A primeira, eu já disse, tomar uma decisão. A segunda, eu já disse, investir no tempo. E a terceira, e não menos importante, a gente precisa se apropriar das verdades da palavra de Deus. A primeira e a segunda, qualquer um, crente, ímpio, pode fazer.
A primeira e a segunda, lá no mundo tem esses coach, tem essas pessoas que fazem ali e tal, e mostram decisão, planeja, foco, determinação, avança, crescer, mente, produz e tal, né? Agora, se apropriar das verdades da palavra, só faz quem é filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Verdades da palavra de Deus. Quando você se apropria das verdades da palavra de Deus, irmã Ruth, você tira todo o pessimismo, porque a palavra de Deus tem uma linguagem sempre positiva, sempre pensando no crescimento do homem, sempre pensando na vida abundante que Jesus preparou para cada um de nós. Quando você se apropria das verdades da palavra de Deus, você começa a acreditar e olhar para cima e ver que você serve a um Deus que é bom, a um Deus que é justo, a um Deus que te ama, a um Deus que tem promessas para fazer e cumprir na sua vida, e esse ano é um ano de cumprimento de promessas da parte de Deus. Você se apropria das verdades lá de Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Verdades. Quando você olhar um desafio e acreditar que você não é santo, você lê a palavra de Deus e diz: Deus me santifica, eu vou perseverar, ainda que eu tenha tropeçado, eu não vou esmorecer, eu não vou deixar para trás, eu vou confessar, eu vou para cima, eu vou avançar, eu não vou desistir. E você começa a declarar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Palavra de Deus lá em Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Como diz lá em Romanos, né? Eu estou bem certo que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nada poderá me separar de Deus, da presença de Deus. E eu começo a acreditar, quando eu leio as verdades, a ver que nesse ano eu vou ter muitas experiências com Deus, que nesse ano eu vou crescer mais em Deus, que nesse ano aquele meu familiar que estava distante, ele vai estar aqui dobrando os pés diante do Senhor. Eu vou começar a acreditar que as portas vão se abrir, porque Deus tem o melhor para mim, tudo posso naquele que me fortalece. E eu começo a crer, eu começo a ler, eu começo a me edificar, e eu começo a me apaixonar pela palavra de Deus, e eu leio 15 minutos, depois eu estou lendo 30, depois eu estou lendo 1 hora, depois eu já saio de casa já pensando em voltar, para voltar a ler a minha palavra. Eu me aproprio das verdades da palavra de Deus, porque eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. E naquele grande dia, onde nós estaremos diante dEle, Ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no meu gozo. Eu vou começar a acreditar na palavra de Deus, que diz que se a nossa expectativa se limita a essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu começo não só a olhar para essa vida, mas sei que uma grande eternidade me espera. Eu começo a ler a palavra, eu começo a me apaixonar pela palavra, eu começo a me apaixonar pelo Deus da palavra, e começo a viver a palavra. Viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Tem um Provérbios que fala de educação de filhos. Quando eu consagrei meu primeiro filho, foi o versículo que eu li, e quando eu li, Deus falou comigo. Porque fala assim: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. E o que Deus falou comigo foi o seguinte: ensina o teu filho, não está lá o caminho, ensina o caminho. Ensina o teu filho no caminho. Esteja no caminho e ensina teu filho no caminho. Ele vai ver o teu exemplo, ele vai ver a tua vida. É tempo de nós vivermos a vida de Deus. É tempo de nós olharmos
e verificarmos que quando a gente vive a vida de Deus, o nome dele é engrandecido por onde quer que nós andarmos. Porque há promessas que ele fala, não fui eu que te enviei, não tu mandou eu ser forte, corajoso. Não te atemorizes, nem te espantes, porque eu, o Senhor, estou contigo por onde quer que você andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. É tempo de crermos, é tempo de declararmos, é tempo de vivermos, é tempo de nos apropriarmos das verdades da palavra de Deus, para que tenhamos um 2023 abençoado com grandes coisas. Eu vou olhar aqui, irmãos, estou olhando para vocês aqui e vou ver em maio Deus operando um milagre, vou ver lá em junho Deus fazendo ali uma promoção, algo acontecendo na sua vida financeira, lá em setembro acontece alguma coisa e você vai dizer que a tua família está aqui servindo a Deus, acontece um outro milagre, e quando chegar em dezembro você vai aqui no culto de virada levantar as suas mãos e dizer: Deus foi bom comigo, porque eu vivi grandes coisas nesse ano. Fique de pé nesse momento, vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. E a primeira pergunta que Ele está fazendo para você, feche os seus olhos, é: qual a tua decisão? O que você quer? Meu filho, minha filha, o que você quer? Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos? Deus nessa noite já quer abençoar a sua vida. A palavra de Deus diz: o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, dos lábios do Senhor. De repente você estava em caminhos distantes, em caminhos ali afastados, desviados do Senhor. Mas lá em Provérbios diz ainda, né? Que o homem faz planos, inclusive planos errados, mas o propósito de Deus sempre permanece. O propósito de Deus permanecerá. Ainda que você estivesse distante dos projetos de Deus, ainda que você estivesse distante dos caminhos de Deus, eu quero dizer para você, nessa noite, que os projetos de Deus permanecem vivos na tua vida. Vivos. Enquanto os instrumentos tocam, eu quero convidar você. Não ia fazer um apelo, mas eu preciso fazer esse apelo, porque Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Você nessa noite que quer consagrar a sua vida, os seus planos diante de Deus, que quer apresentar: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a minha vida espiritual, está aqui a minha vida ministerial, está aqui a minha vida familiar, está aqui a minha vida, Senhor, acadêmica, financeira, profissional, está aqui, Senhor, a minha vida por inteiro, e eu quero colocar ela diante de Ti. A minha decisão é colocar diante de Ti, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Se você sente no coração de entregar os seus projetos, de consagrar os seus planos de 2023 diante do Senhor, de apresentar para Ele os seus projetos, para que Ele possa abençoar esses projetos, e sobretudo apresentar a sua vida. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu quero convidar você, eu quero descer e orar por você nessa noite. E você que é a igreja do Senhor, levante suas mãos e declare que é um tempo de avanço, declare que é um tempo de crescimento, declare que é um tempo de conquista, declare que é um tempo, sim, de lutas, mas declare que é um tempo que nós vamos vencer todas as lutas. Nós estamos vendo aí um cenário político, econômico diferente, mas nós não andamos por vistas, nós não andamos segundo o cenário que está acontecendo, nós olhamos fixamente para o Senhor. Fale para Ele: eu não quero Jesus,
Eu não quero só ter uma vida espiritual, é a base de tudo. Eu não quero só ter uma vida ministerial. Eu não quero ter só, Senhor, uma vida acadêmica. Eu não quero só crescer, só pensar em crescer profissionalmente. Eu quero, Senhor, ver o Senhor se manifestando em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. Tem gente entregando a sua vida para Jesus nessa noite. Se você é a igreja do Senhor, começa a orar e interceder. Tem gente aqui que está começando a acreditar que vai crescer ministerialmente. Tem gente aqui que está acreditando e que está decidindo que esse ano vai viver um ano grandioso, um ano poderoso na sua profissão, na sua vida acadêmica. Algo vai acontecer, Deus vai se mover. Esse é o seu ano, esse é o melhor ano da sua vida. Abre a sua boca e profetiza. Abre a sua boca e profetiza. Abre a sua boca e profetiza. Declare. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Não interessa onde seu filho, a sua filha está. Abre a sua boca e profetiza. Ora baixacatalamanaias. Sei que se eu te obedecer, os teus mandamentos guardar, eu sei, bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim, e eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Vou fazer a tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame a tua unção. Vou fazer a tua vontade, andar na tua direção. Te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e os teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim, e eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Vou fazer a tua vontade, dar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Vou fazer a tua vontade, dar na tua direção.
teu Espírito derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, tua direção. Declarar isso, diga: enche-me, enche-me com teu Espírito, a tua unção. Vou fazer tua vontade. Enche-me com teu Espírito, derrame a tua unção. Na tua direção. Aleluia. Levante suas mãos nessa noite já. Quero declarar que os céus estão abertos aqui nesse lugar. Os céus estão abertos aqui nesse lugar. Eu vou abençoar a sua família, a sua vida, mas abra a sua boca. Você que é mãe, que é pai, você que é filho, que é a coluna espiritual da sua casa, abra a sua boca, porque os céus estão abertos, para que aquilo que a gente declarar, ligar na terra, seja ligado no céu. Deus poderoso, Deus santo, Deus bendito, eu te glorifico, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Queremos declarar, Senhor, que nesse ano, o ano da santidade, vamos, ó Deus, estar mais perto de Ti, ó Deus, como nunca, Senhor. Vamos estar ali, Senhor, investindo tempo em oração, em jejum, em consagração, em devocional, em meditação da Tua palavra. É um ano de crescimento espiritual, Senhor. Da mesma forma que esse crescimento espiritual vai redundar num crescimento ministerial, da gente servir no Teu reino, da gente desempenhar o serviço da Tua obra. Abençoa aqui, Senhor, cada família aqui representada. Eu quero declarar, Senhor, que cada boca que está aqui vai falar: eu e minha casa servimos o Senhor. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Eu quero declarar, Senhor, a Deus, reconciliações, filhos, Senhor, voltando para a casa do Pai. Eu quero declarar salvação de pai, mãe, tio, avó. Eu quero declarar o ano da conversão do ente familiar aqui, ó Deus, que precisa de Ti. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, um tempo de paz, um tempo de sabedoria dentro de cada lar aqui, e cada casa, que cada lar vai ser um ambiente, Senhor, onde a Tua presença vai ser inundada. Eu quero abençoar os projetos aqui, Senhor, de crescimento acadêmico, de crescimento, Senhor, financeiro. Vai ser um ano, Senhor, de prosperidade financeira. Vai ser um ano, Senhor, de promoções, de empreendimentos. Um ano, Senhor, onde a Tua mão, Senhor, se abençoará cada filho que está aqui. Será um ano também de generosidade. Um ano, Senhor, onde viveremos e experimentaremos as Tuas promessas em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê a vida abundante que Ele conquistou para você na cruz do Calvário, e você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica Ele, exalte o nome dEle. Aleluia.